Olá, seja bem-vindo ao Tabuleiro do Poder. Eu sou Júlio Sodré, jornalista, e vou conduzir este programa que tem como objetivo apresentar as atuações dos vereadores de Londrina junto às comissões permanentes, comissões temporárias e frentes parlamentares. Nesta primeira temporada, tema muito importante: LDO 2027. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que direciona os investimentos que a cidade deve receber para o ano seguinte, no caso, o ano de 2027. E com um tema tão importante como esse, neste episódio nós recebemos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Começo cumprimentando o vereador Giovanni Matos, do partido Avante, presidente da comissão. Seja bem-vindo ao Tabuleiro do Poder. Muito obrigado, Júlio. Olá, olá, Jessicão. Uma honra participar desse momento para explanar mais o trabalho da Comissão de Finanças na Câmara Municipal. Também membro da Comissão de Finanças e Orçamento, recebemos aqui no estúdio a vereadora Jessicão, do Partido Liberal. Olá, seja bem-vinda ao Tabuleiro do Poder. Muito obrigado. Olá, olá, e vamos lá, que tem muita coisa boa para a gente debater sobre esse tema. O tema é importante e a gente já inicia passando informações. O prefeito Tiago Amaral já enviou o texto da LDO 2027, ele foi aprovado em primeira discussão e é importante fazer essa contextualização e saber primeiro do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Giovanni Matos, como é que foi o clima para essa aprovação em primeira discussão? Como é que foi que a comissão recebeu esse primeiro texto do Tiago Amaral? É importante dizer que todo o processo ele não é feito simplesmente pelos vereadores. Nós temos um corpo técnico muito atuante na Câmara, Controladoria, Procuradoria, que nos auxilia na formação desses pareceres. É comum que a primeira votação seja feita de forma tranquila, porque agora nós solicitamos, como em todas as vezes, e é um instrumento legal, a audiência pública, para que nós possamos ouvir as pessoas, a população pode comparecer à Câmara e deve comparecer à Câmara, dar a sua opinião sobre esse projeto, sobre como estão sendo utilizados os recursos da nossa cidade. Os vereadores podem apresentar emendas conforme aquilo que acreditam ou conforme aquilo que a população também fala nas audiências e depois vem para a segunda discussão. Então é normal que a primeira discussão passe de maneira tranquila, foi super tranquila para passar lá no plenário da Câmara. Agora, para a segunda discussão, podem ser apresentadas emendas. Nós já solicitamos, na condição de relator também deste projeto, já solicitamos a audiência pública, foi aprovada pela Câmara e nos próximos dias será realizada. Legal. A gente sempre que fala em orçamento, a gente pensa em ter um orçamento que dê conta das demandas do município. O que eu gostaria de saber da vereadora Jessicão, esse orçamento que já foi aprovado em primeira discussão, ele é um orçamento suficiente para suprir as demandas do município? Olha, se a gente for colocar nessa régua se ele é ou não é suficiente, sempre está faltando. Nós temos algumas demandas que são como enxugar gelo, que mesmo com todo o direcionamento, dinheiro sempre falta. Por exemplo, saúde, a segurança, sempre está precisando de mais investimentos. E é nisso que os vereadores ajudam a atuar e buscando até dinheiro de outras instâncias, deputados estaduais, federais, mas sempre está faltando sim, inclusive nas últimas mudanças que nós tivemos com alguns direcionamentos de alguns valores aí para o estado, ao invés de vir direto para Londrina. Entendi, Jessicão. Inclusive, quem é a vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento é a vereadora Lenir de Assis, do Partido dos Trabalhadores, e a vereadora Lenir, que acompanha vocês na comissão, ela falou um pouco sobre a atuação da comissão nessa questão direcionada desse tema da primeira temporada do Tabuleiro do Poder, que é a LDO 2027. Pode rodar a entrevista. É uma das principais comissões, né? Por quê? Porque a LDO, ela traz as diretrizes e ela aponta o orçamento previsto pela prefeitura para 2027. No caso, né, para 2027, está-se aí, né, vendo, né, a possibilidade de um orçamento, uma previsão orçamentária de 4 bilhões 406 milhões. É um valor que é menor do que o ano de 2026, não é? Então é um apontamento importante.
Nós estamos olhando para a lei das diretrizes, olhando e sabendo que pela previsão orçamentária da prefeitura, não é? As receitas, né, que depois nós vamos discutir nas políticas públicas, são menores, né, em torno aí de quase 90 milhões de reais a menos para 2027. Isso é altamente perigoso, né? Por quê? Porque nós já tivemos esse ano cortes, contingenciamento em várias políticas. E, de fato, deu um debate, enfrentamentos, e, lamentavelmente, entidades estão passando por situações muito difíceis, especialmente na área da assistência social. Bom, a vereadora Denise de Assis fala em números até dessa redução, dos valores de redução. A própria Jessicão já falou que eventualmente sempre enxugam gelo, falta. É um papel muito importante para a Comissão de Finanças e Orçamento definir prioridades. Como é que vocês chegam em uma análise com todo o aparato da Câmara, mas como é que se chega, Jessicão, eh, para a definição de quais setores da sociedade vão receber uma atenção maior, quais setores não podem ter uma redução tão brusca ou podem ter uma manutenção. Como é que vocês chegam a, vamos dizer assim, a essa definição? Olha, o prefeito já manda para a gente ali um esqueleto bem direcionado. E aí é onde chega a parte dos vereadores debater o que é o que não é, prioridade. No último ano nós tivemos uma grande discussão sobre retirar uma parte do valor da assistência social e tá passando para segurança, até mesmo para saúde. E acabou virando um grande caos aqui na cidade de Londrina esse debate e mesmo assim a gente conseguiu até, através da própria Câmara de Vereadores, direcionar um valor para assistência social para suprir. Então é escutando as pessoas. Eu digo que é meu primeiro ano como membro da comissão de finanças, com o vereador Giovanni, que conhece muito bem de finanças, que é contador. Mas a gente consegue, através dessa discussão, escutar de fato das pessoas que elas estão precisando, onde é o grito. E eu digo e repito, é sempre tentando tirar de outras pastas que não são prioridade para focar em saúde e segurança aqui na cidade de Londrina. Certo. Inclusive, agora eu direciono a pergunta para o vereador Giovanni Matos, que temos até um material informativo publicado no site da Câmara Municipal de Londrina, que houve realmente essa redução do valor de investimento e que após as análises de comissões há o prazo para captação de emendas parlamentares. Quando a gente fala de emenda parlamentar, há uma dependência na questão de se fazer a política de fato, no caso de ter o relacionamento. Como é que é a atuação do vereador, eh, nessa bomba relógio? Porque no caso, o orçamento ele precisa ser apresentado até 31 de agosto. Há uma necessidade de busca por um recurso que não é um recurso do município e gostaria de saber, Giovanni Matos, como é que é essa, briga contra o tempo para vocês buscarem esses recursos? O poder público, a gestão mais difícil que tem é sim da prefeitura, são dos municípios. Porque acontece, a prefeitura ela reflete aquilo que está acontecendo na sociedade. Nós estamos num período de instabilidade econômica no Brasil, é um ano eleitoral, muito desemprego, há uma situação que a economia não está agradável, as pessoas estão incertas do que vai acontecer. Com isso, a prefeitura já prevê uma frustração de arrecadação, ou seja, as pessoas vão deixar de pagar alguns impostos, ou não vão pagar por completo, se está pagando parcelado, por exemplo. É natural, a pessoa vai dar prioridade para sua casa, para alimentação, para os filhos, para sua saúde e depois os impostos. Então a prefeitura reflete muito isso. E como que é a atuação parlamentar para captar mais recursos para a nossa cidade? A gente não pode depender apenas ali da Câmara ficar só fiscalizando e só legislando, nós também temos que ser auxiliadores do poder público, da prefeitura, na busca de recursos. Por isso que é importante essas atuações nossas junto à Assembleia Legislativa, junto à Câmara Federal, junto ao Senado Federal, pedindo recursos para a nossa cidade, que são as emendas parlamentares. É importante dizer para as pessoas, quando um deputado fala estamos destinando emenda, muitas vezes tem uma interferência de um vereador que solicitou para alguma causa específica, essas emendas podem ser direcionadas
vou virar fundo livre para que a prefeitura possa utilizar de melhor maneira, mas geralmente são emendas direcionadas. Então essa atuação parlamentar do vereador, junto pergunta as pessoas perguntam: "Por que vocês vão para Curitiba, vão para Brasília?", justamente por isso, para buscar recursos para projetos serem desempenhados aqui em Londrina, porque se depender só do orçamento, só da arrecadação daqui, considerando que nós podemos ter essa frustração de prever um orçamento e depois não arrecadar, não ter essa arrecadação, devido à instabilidade econômica no Brasil, a gente não vai conseguir pagar as contas. Já é muito difícil pagar. Então, se não tiver essa atuação parlamentar junto aos deputados, a gente não consegue. E aqui, Londrina, diferente de algumas outras cidades, nós não temos o que nós chamamos de emenda impositiva. O orçamento participativo, nós até tentamos já no mandato passado discutir sobre isso, no qual cada vereador teria um valor lá para que ele pudesse direcionar especificamente para um projeto que ele queira. Eu quero fazer uma reconstrução dessa escola, uma revitalização desse bairro. Hoje nós não podemos, por nós mesmos, fazer, nós dependemos dessa articulação com a prefeitura. Então, uma coisa que nós também temos discutido com alguns vereadores, a possibilidade da criação de um orçamento participativo junto ao executivo. Entendi. Ainda num cenário de projeto, de se criar, mas ainda eu volto a falar do tema da bomba relógio, porque nós temos ainda um prazo para definir um orçamento para o próximo ano e nós temos um texto aprovado em primeira discussão com reduções de investimento, de custos de capitais. Eh, Como é que está hoje? Como é que está hoje, essa realidade, de se buscar uma emenda parlamentar? Ela hoje é uma emenda que já vem conversada, com uma boa sinalização para um futuro próximo, ou ainda não tem muita certeza em relação a isso? Quer dizer, posso falar também, se quer dizer. O que acontece é que muitas vezes nós buscamos emendas e nós não temos projetos aprovados. Por exemplo, para uma construção, né? Então, já aconteceu de nós perdermos emendas. Os deputados, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal manda recursos, mas nós não temos, por exemplo, projeto aprovado, projeto estrutural para uma construção, para alguma obra, e nós acabamos perdendo. Então, não é só trazer. Vem conversado, às vezes está conversado com o vereador, mas se também não estiver articulado com a prefeitura e ela não estiver apta para receber aquele recurso, vai ficar aqui com a gente depois, se não for utilizado, volta para os cofres públicos, seja do estado ou do governo federal. Então tem que ser muito bem conversado sobre isso. Hoje, uma perspectiva, temos um bom relacionamento para uma boa captação ou preocupa essa redução do investimento? Todos os vereadores, cada um na sua particularidade, já trabalha com deputado estadual, deputado federal, e já tem esses caminhos aí bem construídos. Acredito que a nossa Câmara seja uma das mais atuantes aqui da região nesse sentido de trazer verbas para Londrina. Então, eu não vou conseguir me lembrar exatamente, mas eu sei que todos os vereadores, dos 19, conseguiram fazer essa construção tanto com deputados estaduais e federais para trazer verbas aí para ajudar nesse montante que é a conta aí de Londrina. Se eu não me engano, no último mandato nós fechamos com mais de 40 milhões. 40 milhões que foram Deputados. captados pelos vereadores com essa aproximação com deputados. Então a ideia é que a gente consiga para esse ano muito mais, mas nós sabemos que isso é uma incerteza. Muitas vezes, por exemplo, o governo do estado prometeu muito dinheiro agora nesse final de mandato e pelas últimas notícias que a gente tem visto, parte disso não chegará aos municípios. Essa é uma questão política também, né? Infelizmente, a gente não trabalha só com os números, mas com a incerteza política. Tem alinhamentos partidários, tem situações ideológicas que muitas vezes, olha, estava acordado, mas teve uma mudança política, um ano eleitoral, e aquele grupo que você está apoiando não é que será apoiado pelo governo, então isso pode acontecer. Infelizmente, faz parte do tabuleiro de poder. Giovanni, inclusive, a gente vai retomar um assunto que a própria Jéssica ela mencionou de uma maneira breve alguns setores da sociedade, algumas áreas de investimentos que não podem ser desassistidas. Quem também falou sobre esse tema foi a vereadora Leni de Assis, que analisou a questão dos investimentos, da questão da LDO de 2027, a importância da comissão, mencionando temas específicos. Pode rodar a entrevista. O que mais é possível propor para que a prefeitura possa atrair mais investimentos, né? E isso é papel do planejamento,
né, para que a prefeitura não venha a propor cortes em áreas importantes de novo. E cito aqui a assistência, a cultura, a saúde, né? Sabemos que o recurso da saúde ele é robusto, né? Porque ele é apresentado dessa forma como uma das políticas que mais recebe os recursos, tanto da prefeitura como do governo federal, né, e outros, mas ele nunca é suficiente, né? Haja vista aí que a população sempre vem até essa casa, utiliza os nossos canais para colocar alguma situação deficitária na saúde. Então não dá para pensar mais em cortes nos orçamentos nessas áreas. Jessicão, acompanha a vereadora Lenir com a questão de para onde não pode faltar um investimento, onde que pode ser direcionado? O bonito da democracia é esse, né? A gente pode discordar e discordo completamente da vereadora Lenir. E essa foi uma briga ano passado. Ela não estava aqui, a vereadora assumiu um período como deputada federal, mas a gente conseguiu, debater bastante esse assunto. Infelizmente, hoje nós temos uma grande quantia de pessoas na cidade de Londrina que dependem, de benefícios e eu digo até gorjetas e esmola da assistência social e ficam nesse trabalho em cima pedindo para que não se corte. Mas eu acho sim que a saúde é prioridade e que se tiver que tirar de novo da assistência social para direcionar ou saúde ou segurança ou educação, que sim, que a assistência social está lá em quarto, quinto local de prioridades. Então, discordo da fala da vereadora e tenho já duas emendas prontas para retirar uma quantidade da assistência social e da cultura, da assistência social direcionando para a saúde e da cultura direcionando para a segurança. São duas pastas que eu entendo que em momentos difíceis do orçamento podem ser cortadas tanto na vida política quanto na vida pública. Quando você está fechando as suas contas do mês, é fácil você tirar, o dinheiro do lazer e cultura, porque se você está apertado, suas contas estão apertadas, então você corta aqui para pagar o plano de saúde. E também digo que no sentido de assistência social, esse dinheiro que a gente ajuda os outros, trazendo aí para quem estiver assistindo em casa, o dinheiro que você fica ajudando a tia que não tem dinheiro para pagar, você pode cortar facilmente para pagar as suas contas. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Tem que diminuir dinheiro da cultura e da assistência social e levar para a saúde e segurança. Posicionamento da Jessicão, mas eu menciono aqui, porque muito fala-se em educação, saúde, assistência social, que são temas que estão mais em evidência, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que há um mercado, há uma indústria, por exemplo, de setores também que não são os setores com maior orçamento, como, por exemplo, mencionou a questão de lazer e cultura, mas eu incluo nisso também a questão do esporte, né? Quando eu digo que há um mercado, nós temos profissionais de educação física, nós temos profissionais de atuação em área de saúde, nós temos profissionais de rendimento também na parte do esporte, na parte da cultura, nós temos os profissionais que fazem escolas de artes cênicas, escolas de música, entre outros. E aí, para essas pessoas, não é um lazer, é uma profissão. Como fazer dentro da comissão de orçamento, para que setores como, por exemplo, esporte e cultura, que já tem um orçamento menor, também não sejam afetados? É importante dizer que, assim, nós temos nossas opiniões, eu concordo em algumas coisas aqui que a quebradora Jascão falou, por exemplo, nós temos que eu falo que é o tripé da estrutura social, que é saúde, educação e segurança, porque todos, de alguma maneira, dependem. A pessoa mais pobre, mais necessitada, ela vai depender da saúde e da educação, mas, de maneira geral, seja rico, seja pobre, a gente precisa da guarda municipal, a gente precisa da polícia, então o investimento na segurança também atinge a todos. Então por isso que eu falo que é esse tripé que de uma maneira todos são atingidos. Mas a Comissão de Finanças, a gente trabalha mais na legalidade dos projetos. Então nós vamos verificar, isso está dentro da legalidade, dentro da lei orgânica do município, dentro da lei de responsabilidade fiscal, está sendo atendido isso? Nós não entramos muito nos méritos dos projetos, se isso é bom ou não. Todas as emendas, todos os projetos que falam de recursos financeiros da cidade passam por essa comissão para que nós verifiquemos se eles estão cumprindo a lei. Nas demais comissões é que nós discutimos efetivamente a destinação dessas verbas, né? E se está cumprindo, porque nós temos, por exemplo, para a saúde,
E para a educação, uma verba mínima que tem que ser destinada. Então é importante nós verificarmos a legalidade. Já nas E demais. Londrina, desculpa interromper, ela passa desse mínimo, né? Sim, passa. Se for ver a saúde, por exemplo, mais de 1 bilhão. Então, no orçamento de mais de 4, é muito mais do que se pede. Mas nas comissões, nós estamos nas comissões temáticas, como por exemplo, desenvolvimento econômico, cultura, a comissão de esportes, educação, que lá é discutido essa destinação. Aqui nós mais trabalhamos com a parte de legalidade. É as partes técnicas. Correto. Eu já vou direcionando para finalmente, vamos dizer assim, esta edição do Tabuleiro do Poder, e gostaria de saber como é que o cidadão londrinense, como é que o eleitor londrinense, ele pode fazer para fazer parte dessa discussão da LDO? Como é que ele pode ter acesso aos integrantes da comissão? Bem, nossos gabinetes estão sempre à disposição. A Câmara Municipal é interessante falar isso. As pessoas falam assim: "Ah, pode entrar lá?" Pode, lá é público. Vai lá, faça cadastro, entre, participe. As reuniões públicas das comissões, elas podem ter participação popular. Elas são feitas de forma remota, mas a pessoa pode acessar lá e fazer sua participação. As audiências públicas, as pessoas podem pedir a palavra e dar a sua opinião. Então, a pessoa não precisa simplesmente assistir os vereadores legislando, assistirem o que está acontecendo na Câmara Municipal, mas podem participar ativamente. O bom da nossa democracia brasileira é que nós podemos criticar e participar ativamente, não só por ir do voto, mas depois que aqueles que nós elegemos estão lá no poder, nós podemos também propor alterações legislativas. Então, já fica o convite, nós solicitamos o que tudo indica vai ser dia 3/6, no período noturno, essa audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Legal. E há alguma possibilidade de alguma interferência ou alguma sugestão mais técnica direcionada para a comissão? Eu acredito que sim, são muitos grupos organizados que defendem pastas, como você falou anteriormente, o grupo do esporte, o grupo da assistência social, quase todas as discussões sobre orçamento eles se fazem presente e gostam de dar opiniões e até mesmo sugestões de emenda. Então é importante para as pessoas, dando sequência ao que o vereador Giovanni falou, elas se inscreverem no site da Câmara de Vereadores ou até mesmo no aplicativo da Câmara de Vereadores de Londrina, você pode se inscrever para você estar recebendo, sempre que tiver reuniões sobre um tema específico, sempre que tiver comissões agendadas, se você tiver inscrito pelo site ou pelo aplicativo da Câmara, você recebe toda semana ali quais são as próximas agendas e quais são as próximas discussões. Tá legal, agradeço aqui a presença da vereadora Jéssica, muito obrigado pelo conteúdo. Obrigado. Muito obrigado, Giovanni Matos, pela presença, pelo conteúdo compartilhado. Júlio, uma honra ter você conosco lá na Câmara, desenvolvendo esse projeto importante de levar informação para os nossos londrinenses. Legal, e a gente finaliza este episódio do Tabuleiro do Poder. Vale destacar que, se você quer buscar mais informações da Câmara Municipal de Londrina, acesse o site cml.pr.gov.br. Mas a Câmara de Londrina também está nas redes sociais. Você pode procurar pelo perfil da Câmara Londrina no Instagram, no Facebook, TikTok ou também no YouTube. O Tabuleiro do Poder é um programa produzido pela Câmara Municipal de Londrina. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!